Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Kanroyan. No vídeo de hoje vou responder a um amigo nosso. Pergunta a ele, por que eu preciso iniciar os meus estudos com ajuste? Bom, como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando. De um tempo para cá, desde quando nós abrimos o canal, vocês sabem, eu venho de maneira maciça falando para vocês de coisas que até pouco tempo não se eram faladas, venho falando de ajuste, venho trabalhando isso. O que acontece? E aí ele perguntou, por que eu preciso iniciar os meus estudos com ajuste? Eu sempre defendi essa ideia. E eu tenho isso espalhado aqui nos nossos mais de 500 vídeos praticamente aqui no YouTube. E eu separei 4 questões mais específicas que eu vou dividir com vocês este conhecimento aqui, tá bom? E gostaria de pedir, nos ajudem a divulgar estes vídeos e compartilhar com os amigos, tá bem? Bom, primeira questão, eu vou dar para vocês uma explicação geral, quem ainda não está habituado com isso. Você adquiriu um violino, você foi lá, comprou o violino. O violino não vem pronto para o uso. Ele não vem preparado para o uso. Diferente de um carro que você comprou, que é só você, se ele estiver novo, é só pôr gasolina e entrar e sair andando. O instrumento não vem preparado para o ajuste. Muitas das vezes, eu recebo mensagens pelo WhatsApp, nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Felipe, eu comprei um violino para minha filha, vou levar ele para você afiná-lo. Não é afinação que o instrumento precisa, de ajuste, de sonorização. Mas enfim, muitas das vezes quem vende não sabe o que está vendendo, porque ali tem um violino e ali do lado tem uma batedeira e um par de sapato, muitas das vezes, não estou dizendo que é todas as vezes, E aí o que acaba acontecendo? A pessoa não sabe instruir que precisa desse ajuste, ou seja, agora vocês já sabem, ajudem a divulgar esse conhecimento, o instrumento precisa ser ajustado. Essa é a primeira questão, ele vem sem ajuste, tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa ajustar. Ele vem sem ajuste. Segundo, quando o músico começa estudar, quando ele começa a fazer o estudo, se o instrumento não estiver 100% ajustado, não estiver certinho, ele terá alguns problemas. E eu vou citar para vocês, por exemplo, o problema muscular. Essa parte aqui que é a pestana do instrumento, que nós ajustamos ela dentro da sonorização, às vezes está muito alta. Então o músico precisa fazer muita força até a corda encostar no espelho. Isso vai trazer problemas musculares. A corda tem que estar leve. Tá? Mas o músico profissional tal gosta de corda mais alta. A gente está falando de uma exceção, a gente está falando de um músico profissional. Você chega na academia tentando levantar a mesma quantidade de peso que seu instrutor que faz aquilo a vida inteira? Não. Então, esses problemas também são causados pela falta de ajuste. Este é o segundo motivo que você precisa ajustar o seu instrumento antes de iniciar os estudos. Problemas musculares, tá bom? Terceira questão. Você precisa investir mais tempo no seu estudo. Como assim, Felipe? Vou explicar já. Antes, se você já toca há muito tempo com o instrumento desajustado, não tem problema, basta você ajustar, tá bom? Então, vamos lá. Imagina que você, com o instrumento ajustado, vai conseguir otimizar o seu estudo. Eu não estou aqui fazendo aquelas promessas mirabolantes que a gente vê muito hoje o pessoal fazendo. Você vai aprender 5 anos de violino em 5 dias. Você vai ficar multimilionário com esta receita. Quer dizer, se as pessoas soubessem essa receita, ela não estaria
ali, certo? Tipo, falando da receita, ela teria ficado já, né? Então, se a pessoa soubesse como fazer você aprender 20 anos de violino em 1 minuto, ela seria o maior violinista do mundo, estaria entre os maiores, não seria o Richard Perman, não seria estes que são, né? Então, o que que acontece? Não é uma promessa vã, mas você vai conseguir investir menos tempo de estudo. Por quê? Quando o instrumento está sem ajuste, você precisa tocar mais, você precisa trabalhar mais naquele trechinho, naquelas notas para conseguir tocar, tá bom? Então, quando ele está correto, você vai esbarrar menos na corda, você vai ter uma facilidade maior para estudar. Já contei aqui, mas, né, vou contar para vocês história de um colega meu, violinista, né, que nessa fase eu já trabalhava com ateliê, e ele, nossa, eu não consigo tocar tal trecho de tal concerto, tem aquele spiccato volante. Ele dá uma olhada no seu arco. Bom, seu instrumento tem vários problemas. Seu instrumento está sem ajuste, seu arco é muito ruim, a crina está horrorosa, né, devia ter umas 10 mil horas de uso a crina dele, a gente recomenda de 180 a 220 horas. E aí eu falei, toca com esse arco aqui. Saiu na hora, ele nem tinha aprendido a dominar o arco, e saiu na hora, né? O que aconteceu? Ou seja, com o arco, bom, ele teria economizado horas, semanas, meses de estudo, porque ele estava tendo que suprir a deficiência técnica do arco dele, tá bom? Então, essa a questão. E quarta questão, você tem uma probabilidade menor de desistir. Como assim, Felipe? Vamos lá. Vou começar vou contar para vocês um pouquinho do começo da minha história. Eu comecei a dar aula de música muito jovem, né? Eu entrei na Universidade de Música, ULM, com acho que uns 15 anos mais ou menos, e nessa época eu intensifiquei o que eu aprendi e o que eu ensinava, mas eu já ministrava aulas antes, né? Eu comecei a dar aula assim muito cedo, com 12 anos já comecei a dar aula para quem estava na iniciação. Então, eu sempre fui muito analítico, sempre guardei muita informação, aí eu fui avaliando, e eu fiz uma estatística, claro que não uma estatística precisa, que eu não tenho instrumentos para isso, mas eu fiz uma estatística que de 80 a 90%, né, dos alunos que desistiam por falta de ajuste no instrumento. Eu vou repetir. 80 a 90% dos que desistiam. Porque a gente fala, às vezes a pessoa está assistindo, fazendo outras coisas e não presta atenção. Não é que 80 a 90% dos alunos desistiam. Da parte que desistia, do grupo que desistia, a maioria, normalmente de 70, 80, 90%, era porque o instrumento estava sem ajuste. Eu não estou conseguindo tocar. E às vezes eu falava para o aluno, olha, seu instrumento está sem ajuste, precisa ajustar. Não, isso não precisa, tal. Quem me vendeu falou que era só pegar e sair tocando, quer dizer, né? Se não confia no professor, não faz aula com ele. Simples assim, né? E aí eu falava. Quando eu formatei isso que eu estou contando aqui para vocês, eu mudei a minha postura. O instrumento está assim, eu não ajustava o instrumento, eu nem sonhava fazer isso. Eu via que estava sem ajuste, vai no luthier ajustar. Depois você volta para a primeira aula. Não, mas como? Vai ajustar, não tem condições. Mas assim não, tem que ajustar. Você por acaso faz esteira, vai lá na academia de esteira descalço? Não pode, aquela esteira, vou usar esse termo aqui, aquela parte que você corre, vai queimar seu pé, vai esfolar, não pode, né? Não pode, mas eu quero, mas não pode, né? Porque você vai ser, eu falava para os meus alunos, você vai ser um candidato a desistir, né? Então, diante disso, vocês podem imaginar essa quarta questão, uma probabilidade muito menor de desistir se você estiver com o seu instrumento ajustado. Você ajustou, você tem uma probabilidade menor de desistir. Você
não ajustou, você tem uma probabilidade maior de desistir. Por quê? Seu instrumento só é um violino, viola ou violoncelo, a partir do momento em que ele está ajustado. Antes não. Antes você tem ali algo que você não consegue tocar, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha conseguido me expressar bem, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar.